Você sabia que os filhos são juridicamente responsáveis pelos cuidados com os pais na velhice e também em caso de necessidade? Entenda melhor essa questão no vídeo de hoje. Existe uma crença popular no fato de o filho ou a filha cuidarem do pai ou da mãe idosos seria uma questão meramente moral, meramente ética, mas na verdade existe uma responsabilidade legal sobre esse ponto. Não é meramente uma questão moral, embora seja também uma questão moral, a questão não se restringe ao campo moral, mas sim alcança o campo do direito. A nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, prevê no seu artigo 229 que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, a Constituição estabelece aquilo que todo mundo já sabe, que é o fato do pai ou da mãe ser obrigado a prestar auxílio ao filho. Todos já sabem disso, mas poucos sabem que o filho tem o dever jurídico de prestar auxílio ao pai ou à mãe. Idosos ou também em caso de carência ou enfermidade, não são somente os idosos. Às vezes o pai ou a mãe não são idosos ainda, não atingiram ali a idade de 60 anos ou mais, mas eles têm carência, eles precisam de um apoio financeiro ou também por uma questão de uma doença, uma enfermidade, surge ali uma necessidade. Nesses casos, os filhos têm a obrigação legal de ajudar os pais. Mas não é só. A nossa lei também prevê um outro ponto muito importante, que é a chamada solidariedade. Acompanha comigo aqui analisando o Estatuto da Pessoa Idosa. Aqui no artigo 12 do Estatuto da Pessoa Idosa prevê que a obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. Quando a lei estabelece uma obrigação solidária, quer dizer que todos podem ser demandados pela dívida toda. Exemplo, digamos que um senhor, ele já tem ali 60 anos ou mais, ou seja, é considerado como pessoa idosa. E esse senhor está tendo muitas despesas com alimentação, com medicamentos, e ele depende de um auxílio no valor de R$ 1.500 por mês. Além da verba que ele já recebe proveniente da sua aposentadoria, ele precisa de completar essa verba com o valor de R$ 1.500 por mês para pagar ali a sua alimentação e os seus remédios. Pois bem, digamos que esse senhor tenha 3 filhos. Alguém poderia imaginar que cada filho teria que contribuir no máximo com R$ 500. Afinal, se ele depende de R$ 1.500 por mês para completar a sua renda e ele tem 3 filhos, uma operação matemática simples sugeriria para nós que 1.500 dividido por 3 daria R$ 500 para filho. Então, cada filho teria que pagar no máximo R$ 500, só que está errado. A lei impõe a obrigação solidária, ou seja, esse pai idoso ou aquela mãe idosa, eles podem demandar a dívida toda de um só dos filhos. Então é possível que ele processe somente um só dos filhos. E ele pode escolher qual filho que ele vai processar. Digamos que ele tenha 3 filhos, mas 2 desses filhos têm uma condição financeira muito ruim, beirando ali a pobreza, só que um desses filhos tem uma condição financeira muito boa, tem muitas empresas, tem um patrimônio muito bom, conseguiu ali adquirir essa condição financeira muito boa. Esse pai ou essa mãe idosos podem processar somente aquele filho, eles podem pedir somente daquele filho na justiça para que seja condenado a pagar aqueles R$ 1.500 por mês, que é a verba necessária para completar aquela renda ali para custear remédios e alimentação daquela pessoa idosa. Percebam, então, quando a obrigação é solidária, a pessoa pode demandar uma só pela dívida toda, ou seja, mesmo que tenham 3 filhos ou mais, um deles somente é possível que seja demandado pela dívida toda. É claro que esse filho, na justiça, ele pode se defender, expondo ali as suas condições financeiras reais, talvez ele tenha dívidas, talvez ele não consiga arcar com esse valor todo. Esse filho que foi processado, ele pode pedir ao juiz para incluir os outros 2 no processo também. Ele pode, mas essa iniciativa depende dele. Ele que tem que pedir essa inclusão. Porque se o pai ou a mãe idosos processar somente um dos filhos e esse filho não se defender, então o processo segue da forma que está.
Se esse filho se defender e pedir a inclusão dos outros filhos no processo, aí sim o juiz pode analisar e determinar a inclusão desses outros filhos no processo para que a pensão seja dividida de maneira mais igualitária. Mas, repito, o pai ou a mãe idosos podem escolher processar somente um dos filhos, porque a obrigação é solidária. O que vai depender aí é a condição financeira desse filho. Talvez esse filho recebe ali um salário mínimo, mal dá para pagar as suas despesas, então o juiz não vai condená-lo a pagar R$ 1.500 por mês. Pode ser um valor muito menor do que isso se for comprovado ali a sua limitação financeira. Contudo, o alerta permanece. Outro ponto importante também previsto na nossa legislação: a pessoa que abandona o pai ou a mãe idosos comete crime, pode responder penalmente, pode enfrentar um inquérito policial, um processo criminal e uma condenação criminal, perdendo ali o seu réu primário, tendo que cumprir uma pena. É o que está previsto no artigo 98, acompanha comigo na tela. Artigo 98 também da mesma lei, que é o Estatuto da Pessoa Idosa. Antigamente chamava-se Estatuto do Idoso, aí teve uma alteração, agora o nome é Estatuto da Pessoa Idosa. Lá no artigo 98, prevê como crime a conduta de abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou seja, em locais parecidos com esses, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou por mandado. Então, aquele filho, aquela filha que abandona o pai ou a mãe idosos num asilo, num hospital, sem prestar nenhum auxílio, esse filho está cometendo este crime aqui, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Então, é uma punição séria, não pode abandonar. É claro que nem todos que estão em asilos ou em hospitais estão abandonados. Acontece às vezes, até por opção da pessoa idosa, por comodidade, para conviver com outras pessoas idosas também, ela pedir para ficar no asilo. Pode acontecer, o que não pode é haver o abandono. O filho não pode abandonar o pai ou a mãe no asilo. Ele tem que participar ali das atividades, ele tem que visitar o seu pai ou a sua mãe, saber das suas necessidades, saber como está. Isso aí não configura abandono. Agora, se ele simplesmente despeja o pai ou a mãe lá no asilo ou no hospital, então ele estará cometendo crime, o crime do artigo 98 aqui do Estatuto da Pessoa Idosa, e ele poderá ser responsabilizado criminalmente. Então é uma coisa muito séria, não pode deixar passar isso aí. Outro ponto também: o crime ocorre quando o filho deixa de prover as necessidades básicas daquela pessoa idosa. Então não é só deixar no asilo ou no hospital. Às vezes aquela pessoa idosa mora em casa e o filho simplesmente lavou as mãos. O filho não quer saber do pai, da mãe, que precisa ali de um auxílio, às vezes R$ 200 por mês para poder comprar um medicamento, algo que não vai sacrificar tanto assim aquele filho, aquela filha, e eles, tendo condição financeira, não ajudam. Nesse caso, estarão cometendo crime também. Diferente, claro, quando o filho ou a filha estão em situação de pobreza ou situação de miséria, e aí eles não ajudam, não é porque não querem, é porque não tem condição. Esse crime é um crime doloso, ou seja, para ocorrer o crime tem que haver intenção, tem que haver dolo. Se o filho ou a filha não tem realmente condição de ajudar, então crime não haverá, ok? Haverá uma situação muito triste, muito infeliz, mas não haverá o crime. Outro ponto importante também: o pai ou a mãe, os idosos que se sentirem prejudicados, eles podem procurar um advogado particular para poder mover esse processo, ou, em caso de não disporem de recursos para tanto, podem procurar a Defensoria Pública ou até mesmo o Ministério Público, que tem promotoria que atua na tutela dos direitos da pessoa idosa. Então não é porque não tem condição de contratar um advogado que a pessoa deve simplesmente não exercer o seu direito. Ela pode muito bem procurar a Defensoria Pública ou o Ministério Público. Então é muito importante que você tenha conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres também. Se de alguma forma esse vídeo te trouxe informações que lhe foram úteis, você pode, no YouTube, compartilhar esse vídeo com as pessoas via WhatsApp, ou se você está assistindo pela televisão, você pode ir até o YouTube da UNEC TV e, de igual modo, copiar o link e compartilhar esse vídeo, porque o vídeo está no canal no YouTube da UNEC TV. Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.